Léo, vamos embora, né? Falar desse 1-1. Jogo que era um jogo que o Ceará precisava vencer, né? O Ceará tá nessa de precisar vencer para chegar mais perto, para alimentar ali um sonho que tá distante, mas impossível não é. Abre o placar com golaço aí desse da foto, Barleta. Chega a fazer um 2-0 com o Saulo Mineiro, gol anulado porque tem um toque de mão. A minha antes ali na hora do gol, né? Antes de perceber que ia pro VAR, e depois que mostrou o replay eu vi que deu para ver que o gol ia ser anulado, mas a minha reação ao ver o gol do Saulo Mineiro aí 2-0, um gol de cada um desses reforços do Ceará nessa janela, eu disse, porra, o Ceará fez o que precisava na janela. Porque eu me lembro em discussões com amigos assim, porra, o Ceará tá morto. Eu disse, não, tem uma janela aí que dependendo do que o Ceará fizer, não dá para dizer que tá morto. O Ceará é um time que tem um dinheiro que pode se reforçar bem e pode engatar uma sequência. Porra, era um 2-0 aí, com um gol de cada um dos principais reforços do Ceará na janela. Os dois principais reforços do Ceará na janela. Aí o gol anulado, e eu acho que 3 minutos depois, 2, 3 minutos depois, a Ponte Preta vai lá e faz o 1-1. Depois ainda tem chance do 2-1, chance claríssima, perdida por Leonardo. E tudo bem que o Ceará também teve outras oportunidades. Um chute de Eric com a bela defesa do Kaique França. Ficou um jogo bem insano ali na reta final, né? Bem aberto. Os dois times se agredindo bastante. A Ponte Preta por alguns minutos com um homem a menos. Mas o Ceará não conseguiu essa vitória em casa, 1-1. Clima pesado, vai, obviamente, na saída de campo. E o Ceará ficando distante aí do G4, Léo. Boa noite mais uma vez, Lucas, Pedro. Todos os meus comentários depois dessas contratações do Saulo e do Barleta, eles tiveram a mesma lógica na argumentação. Eu falei diretamente desde a chegada do Saulo e do Barleta. A única possibilidade, mesmo que remota, do acesso do Ceará passa pela individualidade desses reforços prevalecerem, porque são jogadores que têm algo que vai conseguir quebrar uma extrema limitação do Ceará, né? E assim, o jogo de hoje, quem assistiu consegue ver algo que eu já vinha apontando nos comentários nos outros jogos que a gente fez pela Dali. E o Ceará, ele consegue ter uma construção até razoável, apesar do Maranhão no meio campo ser um jogador bem limitado, que, assim, abrindo um parêntese, eu não entendo o que justifica a extrema confiança de todos os treinadores na figura do Maranhão. Ele não agrega um passe, ele não tem um poder de marcação limpo, onde ele consiga recuperar muitas bolas e armar contra-ataques, ele não tem um passe acima da média, e isso torna mais prejudicial quando você tem um jogador como o Zé Ricardo no banco. Eu entendo até que do Breno, acho que o Breno é um cara que vem de lesão, acho que é um cara muito regular, acho que o Breno é um cara muito regular, ele tem um bom desarme, ele tem um desarme muito mais limpo que o do Maranhão, apesar de ser um pouco mais limitado no passe, o que não quer dizer muita coisa, porque o passe do Maranhão também é limitado. Mas eu sempre destacava que o Ceará passaria muito acesso por essas individualidades, porque o Ceará ainda consegue sair ali, né? Tinha muita dificuldade na época ainda do Barroca de sair com aquela bola tocada. O Ceará ainda consegue hoje sair com mais eficiência. Acho que o Paulo Vitor na lateral esquerda é um jogador que consegue prender bem a bola no pé. Ele dificilmente perde uma bola ali e sai de um contra-ataque. Ele geralmente consegue conectar um passe. Então, assim, o Ceará consegue chegar naquele meio campo. Ele consegue ir tocando, coisa que antigamente não conseguia. Mas é notório, é gritante a dificuldade que o Ceará tem naquele último passe para o arremate. Não é o arremate ele não existe no Ceará. O Ceará tem uma dificuldade no último terço, a última faixa de campo, onde você dá o passe para o arremate. E Guto ainda não conseguiu resolver isso. E todos os jogos que eu comentei pelo Dali, eu comentei com o do Vitória, e hoje no estádio eu comentava com os amigos, o Ceará não consegue conectar aquele último passe. É um time que chuta pouco por causa daquele último passe. Assim, a construção não vem quebrada lá de trás. Ela chega até razoavelmente bem, até passar o meio campo. E quando o Ceará consegue, nas poucas vezes, criar uma chance de gol, um chute,
um cruzamento, uma finalização, é fruto pura e simplesmente da individualidade de alguns jogadores. O Jean Carlos, eu acho que é um jogador que, em outras condições, estaria sendo extremamente elogiado. Acho que é um jogador que, aqui no Ceará, ele está sendo, inclusive, coisas que acho que ele nunca foi na carreira dele, pelo menos no recorte que eu acompanhei no Náutico. É um cara que vem descendo muito para recompor, ele fecha, ele briga pela bola, e quando ele vai à frente, mesmo o cara sem ter força física, ele tenta. Mas o Ceará se limita muito ao Barleta e ao Saulo. Acho que o Barleta, no último jogo, entrou bem. Eu acho que hoje também, principalmente no primeiro tempo, tentou demais, um jogador que tentou demais. Mas a sensação, e eu falei também, eu usei essa expressão no estádio hoje, é que o Ceará começa o jogo, o Ceará durante todo o jogo, ele parece que é um time aos 45 do segundo tempo precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis. A tática do Ceará é... Você, com 5 minutos de jogo, você tem a sensação que o Ceará está empatando uma final, tá perdendo uma final e precisa de um gol para ir para os pênaltis. Com 5 minutos de jogo, o Ceará está assim, chutando a bola, cruzando bola, e para a bola, de onde está, cruza, não tenta infiltração, e o cara corre, já pega a bola, vai bater o lateral correndo. É muita pressa e pouca construção de futebol. Assim, de algo que você vê que vem sendo treinado, vem sendo ajustado, vem sendo pensado. E por mais que eu esteja apontando essas falhas na organização da fase final ofensiva, e lógico, o Guto tem sua parcela de culpa, mas dentro de um sistema todo, se eu apontar primeiramente e carregar muita caneta no Guto, eu acho que eu tiro todo o cenário que, para mim, é algo que vem explicando os fracassos do Ceará de forma reiterada. O futebol do Ceará, ele precisa ser trocado do papel de parede ao estoque de atadura que tiver lá. Assim, do sabão em pó da lavanderia, ele tem que ser completamente trocado. Porque, além do problema de não existir métodos, não existirem processos, não existirem métodos de controle, de avaliação, isso não existe. E apesar do presidente dizer que existe, não existe. E não existe porque a gente sabe. As pessoas do clube, elas praticamente pedem socorro. Quem tá lá dentro e ainda quer alguma coisa. Entendeu? Assim, eu acho que o Ceará se tornou um clube, uma repartição. É muita burocracia, muita teoria administrativa e pouco sangue. O Ceará esqueceu o que move o futebol. O sangue, a paixão. O Ceará se acostumou a fracassar. Normalizou o fracasso. É normal perder. É normal perder no Ceará hoje. É normal. E eu já falava isso em outras ocasiões. Tá impregnado nas paredes. A mudança precisa ser profunda. E hoje no estádio, pela primeira vez, eu tive a sensação que essa sensação de anestesia chegou na torcida. Pela primeira vez. A gente percebe a inércia da diretoria. O Robson de Castro, no antecessor, ele acabava mantendo muito as pessoas, mesmo vendo erro, mas o atual presidente, ele foi a público defender um trabalho que está todo mundo vendo que está errado. O nível de amadorismo do Departamento de Futebol do Ceará assim, a gente nem tem como a gente trazer alguns casos concretos, porque assim, foge muito e acaba expondo pessoas, mas é um amadorismo. E a gente falava hoje que as pessoas olham com espanto. O diretor de futebol está vivendo um sonho de ter sido um jogador de futebol, buscar aquele sonho de criança, eu queria ser um jogador de futebol. Ele está vivendo isso. Ele está brincando num cargo sério, entendeu? O diretor de futebol do Ceará, ele chega pro seu expediente, e eu falo isso com vergonha, tem uma vergonha. Se eu fosse ele, mais envergonhado eu ficaria.
com a mochilinha como se fosse um jogador. Bota uma roupa de treino, vai treinar na academia com os jogadores, vai dar voltas ao redor do campo com os jogadores, trote. Nas horas de folga, joga futebol com os jogadores. O diretor de futebol do Ceará desce do ônibus com a necessaire como se fosse um jogador. Ele troca de roupa quando termina o jogo no vestiário. E sai, troca roupa. Ele tá vivendo um sonho de jogador. O diretor de futebol do Ceará, quando o clube viaja, ele não vai visitar o Palmeiras, São Paulo, para fazer um intercâmbio. Ele não vai visitar. Ele não busca. Ele parou ali e, assim, é muito perigoso quando você entrega um futebol num ano tão crítico para uma pessoa que não sabe o que está fazendo. E foi engolido por um executivo de futebol que, apesar de ser do mercado, nunca teve numa instituição com o tamanho do Ceará. É um cara que teve trabalhos interessantes em Sampaio Corrêa, em Criciúma, em Série C. Assim, é um cara que em Série B, algum recorte, mas é um cara que tem um trabalho muito limitado. Ele não está à altura do cargo. Eu acho que, de repente, fosse um cara preparado para o futuro. E eu acho que o Ceará, ele é um time que está no meio de tabela, mas ele não é apenas isso. Ele é um time que tem futebol de meio de tabela. Ele é um time que tem vontade de um time de meio de tabela. Ele é um time gerido como um time de meio de tabela. Só que a gente está falando de um time que tem 3 milhões de folha mensal, cara. Isso é um absurdo. Se você botasse esse elenco do Ceará com a camisa do Atlético Goianiense, esse time ia ser campeão da Série B. Do Atlético Goianiense eu não sei não, mas se fosse do Novo Horizontino, era campeão com mais de 90 pontos. Não, eu já falei várias vezes. Repito, a cada revés do Ceará, sempre tem uma turminha mau caráter que vai para a rede social e diz assim, você não estava falando que é o melhor elenco da Série B? E eu repito, não é um dos melhores, não. É o melhor elenco da Série B. E hoje o cara não tendo o que falar, eu falei, cara, diz um elenco da Série B melhor que o do Ceará. O cara falou Vitória. Aí eu falei, tu queria Matheus Gonçalves, Léo Gamalho e Yuri Castilho no teu ataque? É porque o torcedor, ele quer atacar, ele quer reclamar. Aí tu pega o Novo Horizontino, tu pega Marlon. Quem é que quer Marlon, cara? Douglas Baggio, Ronaldo. Douglas, é brincadeira. Se bota o time do Novo Horizontino no Ceará, Rebaixado. tinha 15 pontos. Tinha 15 pontos. Rebaixado. Tinha 15 pontos. Então o que falta no Ceará é sangue. Não é time. Não é time. E quem chega, já falou isso, quem chega é engolido pelo sistema. É jogador... Ninguém... Guto Ferreira não aguenta gerir 40 jogadores. Ninguém aguenta um elenco de 40 jogadores. Ninguém aguenta um elenco de 40 jogadores gerir. O capitão do time, Luiz Otávio, diz: ninguém consegue controlar um vestiário com 40 jogadores. Ninguém consegue. Nem se tivesse um diretor de futebol competente, como não tem. Nem quando tinha um coordenador de futebol, que era o PC Guzmão, fazendo esse meio campo de diretoria e elenco. E não tem. Se existia o cargo, a pessoa saiu e o cargo ficou vago e não prestou ser ocupado, ou estava errado, existia o cargo, ou tá errado, ou a pessoa não estava fazendo nada. Então, assim, quem chega no Ceará, quem chega com vontade, rapidamente é engolido pelo sistema. Rapidamente, porque o fracasso impregnou e foi normalizado. Entendeu? Amanhã é expediente normal, vai todo mundo bater ponto. Porque o Ceará virou isso. Entendeu? O Ceará virou isso. O Ceará é um time que, e repito, ele começa o jogo como se ele estivesse perdendo de 1-0 aos 45 do segundo tempo, precisando de um gol para ir para os pênaltis. É Deus nos acuda no começo do jogo. No começo do jogo. E você vai pro estádio, você olha pro lado, o cara diz, pai, eu vim pela resenha, eu vim pela galera. E a sensação que você tá indo é isso. Eu falei, deve ser igual o torcedor do Ferroviário ultimamente. Agora não, o Ferroviário tá massa. Mas há uns anos atrás, você ia pro jogo pra quê? Você ia pra rever a galera, pra comer uma pipoca, pra tomar uma gelada. O futebol ali era um motivo. E o Ceará tá fazendo isso, cara. E o Ceará tá fazendo isso. E vão 20 mil pessoas pelo puro costume de ir pro estádio. É uma torcida que a meta anual de faturamento do sócio-torcedor no ano foi batida em julho. Um time nessa situação. E assim, eu vou até... nem vou me alongar muito, porque eu acho assim que
não consigo fazer um comentário tirando meu lado torcedor. É impossível. É impossível. É impossível. E num jogo como esse, para mim, o futebol é um detalhe. Porque o que a gente vê no estádio, quando o Ceará joga, entra em campo, um amigo hoje no estádio disse, esse time é a cara do diretor de futebol e do presidente. É a cara. É um time sem alma. Ele disse uma expressão pior. Mas ele disse, é um time sem alma. É um time oposto do Vanderlei Luxemburgo. É como daquela frase do Vanderlei Luxemburgo. É um time sem condições, cara. Os caras não querem, porque os caras estão ali a passeio, é repartição. O cara tem uma bola, um gol anulado, um gol impedido. O cara nem espera para chamar o VAR. O cara não faz uma pressão, uma jogada de duvidosa, um lance mais duro. O cara não faz uma pressão. Aquele lance que o VAR anulou na mão do Barleta, ninguém foi reclamar com o juiz, cara. Assim, é um time entregue. E não é culpa dos jogadores, cara. Não é culpa dos jogadores. Eu acho que esses caras são produto do meio, de onde eles estão. Então o Ceará é um time de meio de tabela, é um time sem sangue, é um time desorganizado, é um time burocrático, entendeu? É um time sem comando. E assim, eu queria muito, porque assim, o presidente foi para uma coletiva vestir a camisa do diretor de futebol, que claramente é um incompetente, é um torcedor, e precisa voltar a ser só torcedor, porque ele é incompetente, é despreparado. É inaceitável com um time, com o orçamento que o Ceará tem de 89, 90 milhões, o diretor de futebol vai para a coletiva apresentando um scout do site O Gol. Sendo que o time é para ter estatística, e tem material para isso, tem conteúdo, tem softwares. É um pessoal que não avalia análise de desempenho. É uma pessoa que diz que, não, agora fechou a janela, eles ficam meio ociosos, os analistas de desempenho. E 2024, cara. E 2024. Então, assim, o presidente fez uma defesa do diretor de futebol dizendo que ele é muito esforçado e tem muita vontade de aprender. Você dá 3 milhões de folha mensal para um cara aprender. Vamos brincar com dinheiro. Ele pode brincar com o dinheiro dele. E o diretor de futebol também, porque também tem dinheiro. Vai brincar com ele, vai brincar com o seu dinheiro. Vai jogar no Tirol, no Pague Menos. Vai tirar um dinheiro de jogador. Mas quando você envolve sua brincadeira, sua resenha na paixão de milhões, fica complicado e fica perigoso. Fica perigoso. É cruel, é vergonhoso, é humilhante. Então, assim, eu queria que existisse o mínimo de dignidade de quem está lá e começasse a preparar 2024. Entendeu? Começasse dispensando 10, 15. Tem espaço para isso. Com toda essa pasmaceira, essa ruindade, acho muito difícil não atingir os 45 pontos. Mas... Tô aí, viu? Quando essa dispensa começar, tô aí. Dá, cabe. Tem uma turma para buscar. Muitos cabem. Agora sim, o Ceará precisa de uma reforma no campo de treino do time profissional há muito tempo e não conseguiu porque não conseguiu parar o gramado. Volta, já começa agora, vai treinar lá no CT, no centro de treinamento, na cidade de Vozão. Prepara o gramado para 2024, vai dispensando, vai testando os garotos da base. É muita gente da base que não consegue subir. Porque o Ceará faz um trabalho de excelência na base e o profissional não consegue aproveitar esses jogadores. O Ceará, o jogador vai, treina no profissional, não tem chance. De repente o jogador vai pro Inter e de repente tá jogando no Inter. De repente o cara assina com o Flamengo, com 16 anos, o cara assina com o São Paulo, com o Palmeiras. E aqui na base não, o cara fica batendo, porque o profissional é incompetente na gestão do profissional e na transição, que depende deles. Entendeu? Então é uma bola de neve de prejuízo que, pelo menos, assim, eu já começo a duvidar da questão onde dizem que o diretor de futebol é torcedor. Porque se eu sou torcedor, eu percebo que eu tô fazendo errado, cara. O trabalho tá errado. Hoje um torcedor do esporte, conversando na internet, hoje no Twitter, ele disse: é muito injusto culpar o cara
porque ele fez o melhor elenco da Série B. Aí eu falei, você falou uma coisa perfeita. Você, como torcedor, pode ter essa visão rasa, de achar que o futebol é Brasfoot, montar um elenco. Ele não pode, e ele vai concordar com você. Eu não estou errado porque eu montei o melhor elenco da Série B, como se o futebol fosse isso. Como se você não precisasse gerir um vestiário, você não precisasse intervir em situações, você não precisasse ter análise de desempenho, você não precisa estruturar o seu setor, você não precisasse estar ali dentro, controlando o ânimo, controlando o ego, cobrando. O Ceará ganhou. O ex-presidente do Ceará brincava muito que o Ceará. Brincava não, alardeava com orgulho que o Ceará ganhou aqueles prêmios Best Place to Work, os melhores lugares para trabalhar. É muito bom trabalhar, não tem cobrança, recebe em dia. Perdeu, tá bom, ganhou, tá bom. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que comentar. Eu acho que assim, o torcedor do Ceará tá, infelizmente, fadado a se acostumar. E acho que hoje a sensação do estádio era essa. O Minhoca que frequenta o Castelão aqui, é muito tradicional aqui, quando o time perde, o pessoal sai e dá uma mãozada assim no portão de ferro, assim, faz um barulho que estrala. Acabou a mãozada. A pessoa sai mesmo. Aconteceu de novo. Entendeu? E eu acho que enquanto forem essas pessoas com essas cabeças, esse modelo de gestão, essa falta de sangue para tudo, falta de paixão, falta de sangue, falta de tudo, a gente vai permanecer muito tempo desse jeito. Léo, perfeito. Acho, inclusive, quando você falou ali, eu tenho que trazer minha visão do torcedor e, assim, depoimento importante, forte, como tem que ser. E eu acho que é por isso que a gente aqui no podcast anda tão bem, assim, e tem essa relação tão próxima com o nosso público, porque a gente procura isso mesmo, é falar a língua do torcedor. E ter você trazendo essa visão aqui. Minha pergunta foi sobre o jogo. Mas é isso, não tem que falar dos 90 minutos. É muito maior do que o que aconteceu, do que o gol no lado de Saulo Mineiro, do que a rebatida para frente ali de Bruno, da quase virada que tomou do Leonardo. O buraco é muito mais embaixo. E é importante. E esse seu depoimento foi muito bom e, assim, traz uma visão, né, Fred? Muito mais do tamanho do buraco, muito maior que vive o Ceará hoje, né? Que faz esse Ceará estar estacionado na tabela de classificação e tá, mesmo com os reforços, sem conseguir subir, sem conseguir destravar, sem conseguir vencer seus jogos, e fica ali, 10º, 8º, 9º, 10º, e não vai para frente, né? 7, 8 pontos do G4, né? Isso. Não Aí consegue fica com 6 6 quando durante o tá tudo muito jogo. bem, aí volta para Exatamente. volta para 8. A gente vai daqui a pouco, Lucas, quando mergulhar no raio-x, a gente vai ver essa patinada, né, esse congelamento do Ceará, cuja reação ela nunca saiu do papel. Né? Você trocou de treinador, você reforçou um elenco que já era forte o suficiente para estar no bloco de cima, tá? E ele não consegue sair. Entre outras coisas, porque a Série B é uma competição extremamente traiçoeira, sempre foi. A gente vê aqui no chat, é a Série B mais fácil de todos os tempos. E tem uns 5 anos que eu digo que todos os anos dizem que a Série B é mais fácil de todos os tempos, ou a Série B que se joga o pior futebol de todos os tempos. Mas a verdade é que essa é a impressão geral da Série B. É aquela competição em que todo jogo, quando você é protagonista, você acha que seu time vai vencer. Então você está sempre colocando uma carga, tá, a mais no seu time por uma relação de expectativa e realidade. Só que seu time também é um time de Série B. E você acaba esquecendo isso. Você acaba esquecendo quantas vulnerabilidades você tem, mesmo com grandes elencos. Ora, o Ceará joga com um goleiro que há 6 meses era inimaginável estar jogando a Série B. Você tem milhões investidos, mas, por exemplo, você não tem um cuidado com a posição que você foi ali e trouxe um cara que foi bem, fez uma temporada boa no Rio Grande do Sul. E veja só, o Bruno vem bem no Ceará, tá? Tá passando por um ano ok. Talvez daqui a 2, 3 anos ele esteja até mais pronto para ser goleiro de um time desse porte.
Mas o Ceará, que tem esse elenco extremamente qualificado, chegou até agosto sem lateral. Então, assim, é diferente dizer quantas peças boas tem no elenco e que time se formou no elenco. Porque o Ceará tem vários meias de qualidade, atacantes de qualidade, e não tinha laterais. Ou não tem laterais. O Thiago Bagnussá jogou de titular quantos meses? Jogou 80, 90% da temporada como titular. Então você tem um grande elenco, mas você tem uma gestão desse elenco que aí vem desde o diretor de futebol, e passa pelos treinadores fundamentalmente, que olhava para a qualidade e não olhava para as lacunas. Tá? O Ceará não era um time completo. O Ceará não era um time que você olhava e dizia, aqui não tem brecha. Sempre teve brecha. Tá? Agora, eu até dei essa tuitada hoje, sabe, Lucas? Eu vou até ler aqui o banco de reserva do Ceará nesse domingo. Tá? André Luiz no gol, ok, terceiro goleiro, porque Richard não está, né, em condições. Aí, Thiago Pagnussá, Kaique Gonçalves, Richardson, Zé Ricardo, Eric, Sidney, Pedro Lucas, Danilo Barcelos, Pedrinho, Janderson e Kleber. Nessa lista ainda não tem Guilherme Castilho e não tem Chay, além de Richard, que eu já falei. Veja só. Esqueça os 11 titulares. Esses jogadores, todos que eu citei, formam o terceiro ou quarto melhor elenco da Série B. Perde para o Ceará, para o Sport, para o Atlético Goianiense e olhe. E olhe. O Vila Nova queria todos. Se assim, Vila Nova, escolhe alguns jogadores para levar todos. O Criciúma queria todos. O Novo Horizontino queria todos. O Vitória queria 70%. Eu acho o Léo Gamalho melhor do que Nicolas, por exemplo. Eu também nem citei Nicolas. Nicolas também é mais um que não está, né, nessa lista que eu falei. É um banco que pode ser útil na Série A. E eu estava conversando hoje com o Inácio, né, um amigo nosso, torcedor do Sport, que então, muitas vezes. Ele falou: Janderson, por exemplo, é um jogador que na Série B é difícil ele conseguir jogar. Marcação em cima o tempo todo. Já na Série A, é um cara ótimo para um contra-ataque, para uma puxada com campo vazio pela frente. Só que o Ceará, na Série B, não vai ter campo vazio pela frente. Os times vão para o Castelão para fechar espaço, os times dentro de casa também não se abrem tanto. E aí o Ceará virou esse potencial desperdiçado. Virou esse potencial desperdiçado. Assisti o jogo todo hoje. Tá? E o Ceará, tirando ali talvez o recorte entre o seu gol e o gol anulado, o gol do Ceará sai sem que o Ceará tivesse construído ali no primeiro tempo, abre o segundo tempo fazendo gol e leva, né? E abre o segundo tempo com uma bola que nem era uma jogada de gol, né? Um corte totalmente errado do zagueiro da Ponte, sobra a Barleta e aí ele bate com muita qualidade, porque isso aí é que vai pesar. E se você for pegar jogo a jogo, ponto a ponto, os pontos do Ceará são ganhos assim. Uma bela finalização de um Barleta, de um Eric, um passe de Giancarlo que corta a zaga. Porque ganha na qualidade. Falta organização, mas quantos times tem um jogador para bater como o Barleta bateu na bola hoje? Né, com a visão, com a tranquilidade. Eric entrou, conseguiu dar um calor ali. Agora, na reta final do jogo, né, o Ceará, com vários atacantes de campo, tentando dar um sufoco e totalmente aberto, ficou muito mais próximo da derrota do que da vitória. É muito estranho, assim, sabe? O desempenho que não sai do lugar do Ceará, né? E aí é aquilo, você gasta 6 milhões para trazer Barleta. E foi avisado, só joga no lugar de Eric. Só joga no lugar de Eric. Cauê avisou aqui. Não acho que vai jogar do outro lado porque não vai. Só joga na vaga de Eric. E aí você já não tem os dois jogadores, tá?
E qual o tamanho da consequência de tirar Eric do time titular? Enfim, a situação do Ceará, tecnicamente agora, de desempenho, a gente fala muito de matemática. A gente fala muito de matemática, vai falar muito de matemática ainda hoje. Mas o desempenho do Ceará não é para a gente ficar falando em acesso, em reação. Precisa jogar primeiro para a gente começar a dizer, ó, se começar a ganhar, se repetir esse bom jogo, se repetir essa boa atuação, será que dá? Eu vou partir desse princípio agora. Porque o time ganhou do ABC jogando nada. Aí volta para outro jogo em casa, uma rodada perfeita, ou quase perfeita. Talvez para o Ceará tivesse sido melhor que o Sport não perdesse do Guarani. Né? Talvez para o Ceará a lógica de Sport e Vitória ir embora já esteja em curso. Né? Então você teria ali a vitória do Vila Nova e a vitória do Guarani como resultados ruins para o Ceará, o resto tudo resultado positivo. Você vê o Atlético Goianiense que estava lá atrás, já ultrapassa o Ceará, já está muito mais no jogo do que o Ceará. É isso. Tá? E aí, mas assim, você quando cai na segunda divisão, você tem duas formas de agir. Ou você faz uma contenção e um plano de guerra para subir imediatamente. Foi o que o Sport fez em 2019, por exemplo. O Sport caiu destruído. Muito. Financeiramente, sem elenco. O Sport caiu destruído. O que aconteceu com o Vitória de ir para a terceira divisão? Politicamente, tudo, né? Tudo. Politicamente. Financeiramente, politicamente, esportivamente, estava completamente O que acabado. aconteceu com o Vitória, Lucas, que foi bater na terceira divisão, se temia que acontecesse com o Sport. Isso. Pela forma com que caiu. Só que dentro do clube, se criou uma espécie de mínimo competitivo, uma linha de guerra assim, isso aqui, com isso aqui a gente vai. Vamos gastar um pouquinho além da conta, foi 20 milhões de déficit em 2019, mas 20 milhões de déficit gastando muito menos do que o Ceará está gastando esse ano. 20 milhões de déficit porque o clube estava arruinado. Era só de pagamento de salário, não comprou ninguém, né? Exatamente, só ali. E subiu até com facilidade. Tá? E existe uma outra forma de cair, que é o que eu vejo com o Ceará esse ano. Você cai e você finge que está na primeira divisão. O Ceará caiu e ficou meio Série A feelings ali. Não, vamos trazer aqui, vamos comprar ali, vamos trazer mais um aqui, vamos empilhar jogador aqui. A gente tem dois volantes que podem ser titulares. Não, a gente tem 4 volantes que seriam titulares em qualquer time. Tá? E a segunda divisão, às vezes, você tem que fazer as coisas por um caminho diferente. Claro que nesse processo todo, a passagem de Barroca ali pelo meio é um desastre assim, sem tamanho. Né? Aí vão dizer, tem um aproveitamento melhor que o de Guto, não sei o que. Esqueça isso. Isso é recorte pontual. Quem acompanha o Ceará, o torcedor do Ceará, sabe o que o time não jogou, o que o time evoluiu, o que o time deixou no momento da temporada que você está na transformação ali, o que o Ceará deixou de evoluir. Tá? Então é isso. Hoje assim, a gente vai sair do jogo do Ceará para ir para a matemática em instantes, mas aí eu acho que agora a matemática do Ceará é essa. Primeiro, deixa jogar futebol. Tá? Primeiro, deixa jogar futebol. Isso. Joga futebol, faz uma partida boa, 2, e aí a gente volta para a matemática. Porque hoje fazer matemática de um time tem a maior dificuldade do mundo para vencer os mais fracos do campeonato em casa. É muito difícil fazer qualquer conta e fazer qualquer projeção. Perfeito. Minhoca, só para a gente não dizer que a gente não falou do jogo, tua visão de como é que foi esse 1-1, que o Ceará sai na frente com um golaço, faz um 2-0 com um gol anulado, leva um empate logo na sequência e no final do jogo fica aquela trocação ali, podia ter vencido e podia ter perdido. A Ponte perdeu a principal chance, né? Com o Leonardo. Chance assim, inacreditável, um contra-ataque, já com um a menos, se eu não me engano. Arthur já tinha sido expulso nesse momento aí desse contra-ataque específico. Depois teve até um outro que não conseguiu finalizar, mas esse de Leonardo, assim, chance absurda de fazer o 2-1, faltando pouco mais de 3 minutos para acabar o jogo. Mas aí ficou no 1-1. Falar um pouco do futebol apresentado ou não apresentado pelo Ceará hoje, Minhoca. O reflexo dessa partida de hoje
muito a ver com o que Fred e Léo estavam mencionando aí, que é por que o Ceará jogou muito bem contra o Vitória em termos de imposição e tentou o máximo fazer o gol, e ali faltou muito mais a competência de fazer gol do que propriamente, né, a gente falar que o Ceará jogou mal. Não, o Ceará jogou bem contra o Vitória. Mas a gente vai para esse jogo e é um jogo onde o Ceará se perde por completo. Porque não há processo no Ceará. Teoricamente, Maranhão e Breno não eram para ser titulares. Se ele volta com Varley, Kaique, então, deveria ser volante, entendeu? E esse processo todo se perde tempo porque o Guto, ele chegou num cenário de urgência. Talvez se o Guto já tivesse, sabe, olhado certas situações, já tivesse visto muita cobrança, esse jogador não dá, ele não estaria errando certas situações que aconteceu hoje no jogo. Então, durante a partida, por exemplo, termina o primeiro tempo, né? Eu até achei que no saldo geral a Ponte foi melhor, porque eu não tinha expectativa nenhuma com a Ponte Preta e o Ceará, obviamente, esperavam algo a mais. Os erros que foram cometidos ao longo do jogo, defensivamente, né? Teve logo com o primeiro minuto o Bruno Ferreira teve que fazer uma defesa, depois ele acabou se atrapalhando, saída de bola errada, lenta. O próprio Jean Carlos, por exemplo, que eu bato muito nessa tecla, né? Eu sei que muita gente não gosta do Chay, e eu acho que o Chay tem que ser muito criticado também, mas a dinâmica de jogo do Chay pro Jean Carlos é muito diferente. O Jean Carlos é um cara de bola longa, de bola parada, é muito mais lento, e dois volantes que não criavam. O Ceará não tinha criação. O meio de campo do Ceará não criava. Quando vai para o intervalo, o Guto não muda e sai o gol com menos de um minuto, né, com 49 segundos ali naquele contexto. Claro que eu já dei uma ponderada, tipo, pode ser que o Guto dê aquela velha recuada e não sei o quê, mas quando começou o jogo, a Ponte Preta a fazer trocas para tentar fazer, né, a começar a atacar o Ceará, foi no momento que eu destaquei na rádio. Eu falei, agora é para colocar o Kaique. Porque a partir do momento que o Ceará tem muita dificuldade de recuperar a bola, porque Jean Carlos não recupera a bola, o Breno também não tem muito essa característica, Maranhão menos ainda. Então, quando é um time que não tem recuperação de bola, ele deveria ter colocado um jogador que hoje, para mim, é um dos jogadores que mais tem entrega dentro de campo, ao lado do Saulo, o próprio Barleta hoje, deveria ter colocado o Kaique. O Kaique não pode ser reserva dessa equipe. Uma equipe que tem necessidades urgentes e problemas de marcação, que deu para ver no primeiro tempo, já aconteceu. Não apenas uma vez, mas várias vezes o adversário jogar na Arena Castelão, como foi o Novo Horizontino, e ter tamanha tranquilidade para sair tocando a bola, com muito espaço, com tempo para pensar. Então, eu acho que o erro do Guto após ali 1-0 e começar ali numa leve mudança da Ponte Preta começar a gostar do jogo, foi não ter contido, que é aquela coisa que eu acho que o Fred fala muito aqui, dessa questão do, meu amigo, agora é jogo para, não estou dizendo que é para abdicar de jogar, mas é começar a você criar obstáculos para o adversário de se impor no jogo. E o Ceará, pelo mesmo erro contra o Ceará de Morínigo era isso, né? Mas foi o mesmo erro do lance do Ituano. Uma jogada de fora da área, deram liberdade, não tinha ninguém marcando. Os dois volantes do Ceará não têm essa característica. E aí, uma jogada, o Varley estava muito mal na partida. Eu até acho que o Varley estava bem mal na partida. Tinha errado no primeiro tempo. Saída de bola também, entregou muita bola do pé do adversário. E nessa jogada, especificamente, o chute de fora da área, o Bruno, que já estava inseguro, aliás, acho que foi a única partida que, de fato, ele foi muito mal, né? E aí, realmente, casou logo de ser numa partida tão importante como essa, acaba espalmando para frente e o Aliel acaba fazendo o gol do empate. E depois, Lucas, foi o desespero que o Ceará, que é isso que o Léo estava dizendo, né? Como se após o gol do empate, já parecia que o jogo ia acabar, só faltava 2 minutos para o jogo acabar. Porque o desespero foi tomando de conta do Ceará, assim, perdendo chance, claro, também gerando certos contra-ataques para a Ponte Preta, mas eu acho que teve 3 momentos chaves, assim, que eu acho que vislumbra muito bem o que foi, assim, a do Kleber, que na hora da entrada, assim, eu acho que as escolhas do Guto, quando ele trocou, foi muito protocolar. Eu não teria sacado o Barleta, não sei se por cansaço ou não, mas eu não teria sacado o Barleta, porque por mais que ele não tivesse com a condição ali física ideal, é um jogador que tem um chute de fora da área melhor para colocar o Eric, que vem em uma fase e que merecia, de fato, o banco de reservas. E ainda mais, nas trocas que o Guto fez, os minutos finais, se o Eric... Todo mundo sabe que o Eric joga pela direita para cortar para dentro para chutar de esquerda, e o Janderson joga pela esquerda para cortar para dentro para chutar de direita. 2 possibilidades surgiram com esses 2 jogadores cortando para dentro e chutando com a perna ruim. Uma que foi exatamente no gol, que foi a defesa do Kaique França, com a perna direita do Eric,
e a outra que foi com o Janderson, um chute totalmente torto, que foi para lateral. Claro, teve um lance bizarro do Kleber, inacreditavelmente, ele perdeu aquele gol, né? Da maneira que foi. E quando você olha, até tem uma imagem por trás da câmera, que eu estava até acompanhando pelo Instagram do Vozão Cash, é inacreditável como ele não consegue acertar a barra, é inacreditável, assim, e é um jogador que claramente é por conta do planejamento errado do clube, porque você não pode chegar nessa altura do campeonato um jogador que antes, mesmo ele tendo uma história de vida muito interessante, ter sido tão importante para o Ceará no título da Copa do Nordeste, naquela campanha de 2020, já se perdeu muito tempo com o Kleber, cara, muito tempo. Ele nunca foi um jogador tecnicamente para resolver uma partida. Então, ele não era para ser essa peça para esse momento. O Ceará já deveria ter pensado em outra peça, assim também como a questão do Lucas Ribeiro. São o próprio Barcelos, por exemplo, com o terceiro amarelo que tomou agora o Paulo Vitor, e sem talvez poder contar com o Formiga no próximo jogo, eu acho que o Barcelos não vai jogar também, porque não tem clima para ele. Então, assim, são jogadores que o Ceará já deveria ter fechado esse ciclo. E quando você coloca o Kleber para esse momento, claramente é isso. Achava, e aí, claro, o Guto, que já conhecia muito bem ele, achava que ia dar certo e passou por esse momento grotesco. É uma chance que, assim, não tem nem o que falar, não tinha marcação, o cara estava na pequena área, o cara conseguiu a proeza de colocar, acho que a 1,5 metro ali da trave. Então, assim, foi o que o Ceará tentou fazer. Então, nessa soma geral que eu vi da partida, tudo basicamente encavalado num processo quase como chamado efeito dominó, né? Um planejamento mal feito, uma diretoria que sempre se enxergava como não, está tudo indo no rumo certo, e que não estava, sempre achando que as coisas, estamos com um percentual muito bom com Barroca, não, depois da pausa da data FIFA, o futebol vai melhorar, vocês vão ver. Perdido. Completamente perdidos. E cada discurso desse que você vai maquiando o problema sem ter o espírito necessário para jogar uma Série B, e aí eu vou pegar o caso do Vitória. Obviamente o Vitória tem um elenco inferior ao do Ceará, mas o que é que o Vitória tem e o que é que os jogadores que chegam no Vitória entendem? Eles já abraçaram a causa, a torcida já abraçou a causa, e é natural que quando uma equipe cai da Série A para a Série B, como foi, por exemplo, a última queda do Sport, como foi a queda do Cruzeiro, como foi a queda do Grêmio, o torcedor de fato vai ser um fator negativo, porque ele quer sempre a vitória, ele quer que o time volte logo para a Série A, mas aí cai em cima da diretoria, da comissão técnica, de jogadores, para que isso você consiga, ao longo dos jogos, ganhando essa confiança. Esse tipo de postura meio que blasé, muitas vezes, dessa falta de cômodo que o Léo estava mencionando, praticamente vai só ressaltando cada vez mais um clube que, assim, é talvez o grande vexame dessa Série B. Eu até colocava ali ao lado do Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense já está fazendo aquilo que o Ceará já deveria ter começado. Então, para esse contexto desse resultado, já é uma situação, assim, eu já tinha falado que era à beira do milagre. Nesse caso agora, tem que ser o Avaí daquele ano, né? Fazer que o Avaí, por exemplo, tinha 33 pontos após essa rodada naquela edição e conseguiu fazer mais 33 depois nos 14 jogos finais. Eu não acredito que o Ceará seja capaz disso. Pode até ter uma melhoria, mas eu acho que as próximas rodadas devem indicar que o Ceará vai basicamente desistir do campeonato e depois ali as rodadas finais basicamente apenas para disputar, cumprir tabela, porque de fato é a grande decepção. É a grande decepção sim, em muito tempo, né? Eu acho que o Cruzeiro talvez tenha sido o último clube assim que foi para uma Série B, que se tinha uma projeção alta e que entregou bem menos do que se imaginava. E eu acho que o Ceará tá, claro, né? O Cruzeiro tem um status nacional maior, mas o Ceará, no mínimo, era para estar brigando e sequer está perto disso.